Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula bônus sobre pesquisa clínica. Eu sou a professora Ana e eu espero que todos estejam bem. Pessoal, a pesquisa clínica, a gente sabe que ela tem regras. Mas e aí, pesquisa com animais? Como é que funciona? Tem regra, não tem regra? E é isso que a gente vai descobrir. Primeiro, a gente tem que ter claro, muito bem claro, a diferença da pesquisa clínica da pré-clínica. Quando eu falo de pesquisa clínica, eu sei que é todo e qualquer tipo de intervenção com caráter experimental que envolva seres humanos. Mas eu sei que eu não posso simplesmente partir para um estudo clínico que envolva uma medicação, uma intervenção direto em seres humanos. Eu tenho que cumprir as etapas pré-clínicas, que são os estudos que envolvem as células, que são os estudos in vitro, e também estudos que envolvem modelos de experimentação animal, que são os estudos in vivo. Então, clareando esses conceitos, vamos entender. A pesquisa clínica, que é a pesquisa que de fato envolve seres humanos, ela é completamente pautada na bioética e tem alguns documentos norteadores, além da legislação de cada lugar, que basicamente define os critérios do que pode e não pode ser feito. Então, a gente começa a falar da bioética na pesquisa clínica em 1947, no pós-guerra, com o Código de Nuremberg. Depois, em 64, a Declaração de Helsinki, 78, o Relatório de Belmonte, e em 1996 a gente tem a determinação das boas práticas em pesquisa clínica. E aí, naturalmente, a gente se pergunta: mas e aí os animais pobrezinhos estão ao Deus dará, à mercê da sorte de pesquisadores malvados? Pessoal, não é bem assim. A utilização de animais em pesquisa com finalidades científicas é tão antigo quanto possa ser. Há relatos que em 300 a.C., Aristóteles já utilizava animais para responder e satisfazer as suas pesquisas. E aí, pessoal, muito do que a gente consegue chegar até aqui hoje como humanidade, vivo, são e salvo, é graças à experimentação animal. Grandes feitos aconteceram baseado em experimentos utilizando animais. Em 1800, vamos entender que o mundo era muito diferente daquilo que a gente conhece. E a crença das pessoas se limitava ao que os nossos olhos conseguiam enxergar. Então, esse conceito de infecção, bactéria, vírus, era um conceito completamente inexistente. Essas coisas que os nossos olhos não conseguiam ver e não se tinha uma explicação plausível, era tudo creditado na conta do sobrenatural. E isso começa a mudar, especialmente quando surge o microscópio e os experimentos do francês Louis Pasteur. O Pasteur, o que ele faz em 1800? Ele quer provar que as infecções não acontecem ao acaso. E para isso, ele infecta propositalmente ovelhas para mostrar que aquilo não acontecia de maneira aleatória. E isso é extremamente importante para o avanço, especialmente das condições sanitárias e saneamento. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo, essa imagem, era de um acessório chiquérrimo chamado escarradeira. E pelo próprio nome você já pode imaginar o que acontecia. Era chiquérrimo você ter uma escarradeira em casa. E funcionava mais ou menos assim: punha sua escarradeira lá na sala, a gente estava ali conversando, eu escarrava, aí o amigo escarrava, aí passava o outro, escarrava em cima, era uma nojeira só. As pessoas não tinham noção, por exemplo, do tanto de doença que aquilo poderia trazer. Você usar o banheiro e não lavar a mão, o tanto de doença que aquilo poderia representar. E é graças aos experimentos do Pasteur nas ovelhas que a gente começa a mudar esse conceito. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Pessoal,
Os animais, eles também estão envolvidos, os experimentos envolvendo animais, eles também estão envolvidos num episódio bem pesado que acontece na ciência. A hanseníase, popularmente chamada de lepra, é uma doença que consta até na Bíblia, numa das passagens. Então é uma doença extremamente antiga. Porém, o tratamento não é tão antigo assim. No Brasil, a questão da hanseníase foi uma questão seríssima. Havia perseguições, polícia sanitária, hospitais colônias e internações compulsórias até em 1962. Então funcionava mais ou menos assim. Você tinha uma manchinha ali, sei lá, por qualquer razão da vida, a polícia sanitária já te levava embora em hospital colônia e muitas pessoas nunca mais saíam. Em 1970, o tratamento para hanseníase com antibiótico passou a ser desenvolvido com base em pesquisa com tatus. E aí, logo em seguida, esses experimentos, essas aprovações foram replicadas em seres humanos, o que garantiu uma qualidade de vida muito maior e muito melhor para esses pacientes. Outro grande feito utilizando animais em experimentos foi em 1922. Pessoal, presta atenção na foto, a gente está vendo a mesma criança. O diabetes hoje é uma doença extremamente controlável. A pessoa pode ter uma vida completamente plena e satisfatória mesmo com a doença. Claro, desde que haja tratamento e cuidado adequado. Mas, até então, no passado, era uma doença altamente mortal. Em pouco tempo, especialmente crianças, definhavam e iam à morte por conta do diabetes. Até que em 1922, 2 pesquisadores injetaram em cachorros diabéticos extrato hepático, presta atenção, de cachorros sadios, ou seja, que tinham células funcionais, de modo que secretassem insulina. E aí, esses cachorros tiveram uma redução da glicemia e começaram a ter uma vida melhor. E isso foi replicado para seres humanos. Até 1970, pessoal, se utilizava extrato hepático, especialmente de bovinos, para tratar o diabetes. Foi só nos anos 70 que conseguiram fazer essa insulina sintética, garantindo aí a sobrevida de milhares de pessoas pelo mundo. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Aí, naturalmente, vem o questionamento. Mas era ético? Pessoal, às vezes a gente está no Instagram e vê umas discussões. O filme de tal época, o escritor de tal época, foi ético, foi correto, foi bacana, não é? Pessoal, vamos entender uma coisa. É muito difícil a gente julgar o que é certo e o que é errado do passado com os olhos de hoje. Por quê? Para hoje a gente levantar determinadas discussões, criticar determinadas condutas, é porque muita coisa aconteceu de lá para cá. E no passado, a questão do manejo desses animais ficava a critério do investigador, a critério do pesquisador. Por quê? Observava-se uma ausência de instrumentos legais, de diretrizes, leis e condutas que norteassem a pesquisa envolvendo animais. Então era meio tipo assim, fica a cargo de cada um. A primeira tentativa de normatizar a pesquisa animal foi o Cruelty to Animals Act, de 1846, desenvolvido lá em Londres, que foi o período no qual se desenvolveu a primeira anestesia geral. Alguns tópicos desse documento, pessoal, têm validade, têm peso até os dias de hoje. Como, por exemplo, drogas anestésicas de primeira linha devem ser administradas para aliviar a dor daquele animal. Experimentos animais devem ser realizados por pesquisadores credenciados. E os experimentos devem ser motivados pela evolução da ciência, visando o bem-estar dos seres vivos. Mas vale lembrar, pessoal, que por mais que esse documento seja de 1846, uma normatização tem um peso muito diferente de uma legislação.
Uma legislação são dispositivos legais que te obrigam a cumprir determinada conduta. Uma normatização, mais uma vez, fica a critério da conduta de cada pesquisador. Mas, com o tempo, as coisas vão mudando e uma maior conscientização em relação à pesquisa envolvendo animais começa a crescer, começa a tomar conta. Então, em 1959, é decretado o princípio dos 3 R's, que é válido até os dias de hoje. Então, o primeiro R é de reduce, é de redução. Ah, Ana, como é que eu sei quantos animais eu preciso para o meu modelo experimental? Por quê? Ao final de um experimento, a gente espera que o número de pessoas faça com que aquela resposta seja significativa. Não adianta eu testar em 1 ou 2. Em compensação, às vezes eu não preciso de 10 mil animais para mostrar o poder estatístico do meu modelo. Na literatura científica, nós temos cálculos muito específicos que ajudam a gente a determinar o tamanho amostral, ou seja, quantos animais eu preciso para realizar o meu experimento. Nem que seja de mais, nem que seja de menos. Outro R, pessoal, é de refine, que é o refinamento. Ou seja, eu, na qualidade de pesquisador, eu devo sempre aprimorar as minhas técnicas de modo que eu reduza todo e qualquer desconforto e estresse daquele animal. E replace. Replace a gente pode entender como substituição. Será mesmo que eu preciso utilizar animal para responder a minha pergunta? Será que não existe nenhum modelo alternativo? Hoje, por exemplo, a gente tem modelos computacionais. A gente pode usar, de repente, célula. Então, será que realmente é necessário utilizar um animal? E aí cabe o questionamento. Pessoal, os animais, diferente do que muitos imaginam ou caem em fake news, não são armazenados de qualquer forma em biotérios. Biotérios é o lugar que a gente armazena os animais de pesquisa. Os biotérios eles devem ser registrados em órgão competente e mantido em condições adequadas. Ou seja, os animais recebem alimentação, água, medicação quando necessária, a temperatura é controlada, a luminosidade é controlada, ou seja, todas as condições são otimizadas daquele ambiente, visando o bem-estar animal. Os animais não podem sentir dor ou serem negligenciados, então emprego seguro e eficaz e prático de anestesia e analgesia. Então vamos supor, vou fazer uma cirurgia, anestesia o bichinho. Ah, depois que passa o procedimento, ele pode sentir dor? A gente dá analgésico, como se faz com uma pessoa. Não são realizadas cirurgias em fêmeas que estejam prenhas, ou seja, esperando filhote, ou animais que já estejam doentes. Os procedimentos eles devem contar com a supervisão sempre de um pesquisador credenciado e experiente, e todo e qualquer procedimento que a gente for fazer envolvendo animais, a gente precisa pedir a aprovação da CEUA, que é o Comitê de Ética no Uso de Animais. A legislação brasileira, pessoal, também prevê dispositivos legais que norteiam o trabalho envolvendo animais para finalidades científicas. O embrião de tudo começa em 1934, que era uma lei geral de proteção aos animais, mas era uma lei meio que usada por analogia. Então era tipo assim, se eu não posso maltratar um bichinho na rua, naturalmente eu não posso maltratar um bichinho no laboratório. Em 1970, são estabelecidas as regras para a prática didático-científica da vivissecção de animais. Mas a nossa legislação só vai ser enriquecida de maneira robusta a partir de 2008 com a chamada Lei Arouca, que regulamenta o uso de animais em experimentos científicos. A Lei Arouca, pessoal, teve desdobramentos muito positivos e muito benéficos no que tange a proteção animal, pois criou-se o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que passou a ser responsável por credenciar instituições para a criação e utilização de animais destinados a fins científicos. Ou seja, não é qualquer portinha, qualquer lugar que pode manter animal e também utilizá-los para pesquisa científica. A Lei Arouca, ela também estabelece normas para o cuidado e o uso de animais para experimentação. E um outro desdobramento oriundo proveniente da Lei Arouca foi em 2012, com a criação da Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, a RENAMA,
que tem como objetivo implantar métodos alternativos ao uso de animais e desenvolver e validar novos métodos no nosso país. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido novos conceitos. Quão importante a gente tem que manter a ética na pesquisa, seja com o animalzinho, seja com o ser humano. A nossa postura profissional é mandatória para as nossas boas práticas. Eu encontro vocês lá no nosso curso de pesquisa clínica na nova classe. Beleza? Até lá! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.